E no Giro Ambiental de hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é a reciclagem de aço. De 30% do lixo doméstico, cerca de 3% é de lixo feito de aço. E para falar sobre esse tema, a gente convidou o professor Edson Grandizoli, que é coordenador do Movimento Circular, para falar mais sobre esse assunto para a gente. Muito obrigada pela sua participação, Edson. Olá, Alexandra. Eu que agradeço muito o convite, viu? Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Falar um pouquinho desse tema tão importante, né, Edson, que é a reciclagem do aço, né? O Brasil hoje recicla 47%. Isso, de acordo com a Abeaço, né, que é a fonte mais confiável que a gente tem no Brasil, que é a Associação Brasileira das Embalagens de Aço, a gente tem aí, flutua sempre ao longo dos anos, ao longo dos meses, mas numa média de 40 a 50% do aço que é utilizado no dia a dia tem sido reciclado. Então dá para ver que a gente ainda tem bastante espaço para melhoria desse processo. Países como Alemanha e Bélgica, esse número salta para 90%, né? 90%. Eles já estão com processos bem mais instalados, né, bem mais maduros, do ponto de vista não só de recebimento dessas latas para reciclagem, mas também o processo que envolve toda a cadeia de consumo, né? Não adianta a gente ter uma estrutura muito boa de reciclagem se a gente não tem também a cooperação de quem consome e também de quem produz. Conforme a gente vai se educando enquanto população, as demandas vão aumentando e, logicamente, a cadeia vai se organizando para receber essa maior quantidade de material, né? Isso, exatamente, né? Não só o aço, mas todos os materiais que fazem parte do nosso dia a dia e que podem ser reciclados, dependem de uma cadeia para que esse processo aconteça, né? Uma cadeia que envolve quem produz, uma cadeia também que envolve todos os consumidores e a sua parte tão importante de fazer uma separação em casa, a parte do governo responsável também por ter um sistema de coleta seletiva e depois as unidades de reciclagem ou que esse material pode voltar para ser reutilizado nas próprias empresas, né? Então é uma cadeia onde todo mundo tem o seu papel, tem a sua importância dentro aí de um contexto de corresponsabilização. E o aço ele é uma liga metálica, né, Edson? Ele não é um metal puro. E mesmo assim ele pode se transformar em novos materiais sem a necessidade de uma matéria-prima do zero, nova, né? É essa uma das grandes vantagens do aço, né? O aço é uma liga metálica, como você colocou muito bem, né? É uma combinação de minério de ferro com uma pequena quantidade de carbono, e a gente sabe aí das propriedades importantes do aço. Muitas vezes a gente não vê o aço no nosso dia a dia, porque ele faz parte das construções, mas a gente vê o aço, assim, principalmente nas latas de alimento. A gente tem alimentos em casa que vêm em latinhas de aço, a gente sabe muito bem. E quem está fazendo construção também aí em casa tem bastante contato com as latas de aço, né? Principalmente nas latas que vêm vernizes, que vêm tintas e outros materiais que são feitos desse material que é super nobre e que tem aí uma possibilidade de ser reciclado inúmeras vezes. Então é um material muito importante no nosso dia a dia e muitas vezes ele passa despercebido. Aproveitando a sua deixa, Edson, esses materiais como a lata de tinta, por exemplo, a gente fala dos 3 R's, né, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Mas no caso do aço, pela natureza das embalagens, é muito importante que a gente pense mais na reciclagem do que na reutilização, não é isso? Muito bem colocado, Alexandra. As latas de aço, elas têm essa capacidade de virarem novas latas, novamente, né, por conta da reciclagem, ou virarem outros materiais que são feitos de aço também, que fazem parte do nosso dia a dia. Muitas vezes, alguns produtos que as latas de aço acondicionam muito bem, como, por exemplo, tintas, vernizes, massa corrida, né, que a gente usa bastante nas obras, né? O aço tem essa característica de não ser reativo com esses materiais, então ele guarda muito bem esses materiais por um longo período de tempo, mas é muito importante entender que, apesar da nobreza das latas de aço e do aço, reutilizar essas latas, como é feito muitas vezes em casa, tem muita gente, inclusive, que chega a guardar água para ser consumida dentro dessas latas. E dependendo do produto que estava anteriormente guardado, pode ser um risco aí para a saúde das pessoas. Então, o ideal é que a gente
possa reaproveitar de alguma maneira, claro, né, que não seja vinculado a consumo, mas que a gente destine efetivamente e corretamente essas latas para reciclagem. E também aquela dica valiosa de sempre, né? Quando for uma latinha de alimento, de conserva, de compota, de milho, sempre passar uma aguinha para também ajudar o trabalho ali do catador que vai selecionar esse material, né? Exato, né? Quanto mais limpo, mais higienizado chegar esse material na esteira de separação, né, nas cooperativas de reciclagem, mais facilita o trabalho do catador e das próprias cooperativas, que já enfrentam aí um trabalho muito duro no seu dia a dia, né? Não é necessário gastar também grandes volumes de água, usar detergentes, usar sabão para higienizar, mas mandar dentro de uma certa, dentro de uma certa característica de limpeza para facilitar o trabalho das pessoas. E Edson, você como coordenador do Movimento Circular, eu queria que você falasse um pouquinho como ele começou e da importância desse movimento que trabalha na educação pedagógica, principalmente das crianças, justamente para criar essa nova mentalidade, né? Exatamente, o movimento circular, ele se dedica justamente a essa questão de levar a economia circular para as pessoas, né, as ideias, os preceitos e os processos que estão vinculados à economia circular para o maior número de pessoas, né? A gente começou os nossos trabalhos ali em 2020, em plena pandemia, e dentro do movimento circular são muito bem-vindas empresas, governos, pessoas e qualquer tipo de instituição que tenha interesse em criar um mundo sem lixo, utilizando justamente as ideias da economia circular. E como nós somos um movimento essencialmente educacional, nós temos aí o Escolas Circulares, que está justamente, entre outras propostas, né, que está voltado a levar as ideias da economia circular para a escola, para dentro do currículo, para as instituições, para chegar a isso com cada vez mais força nas juventudes que estão por aí nas escolas. Então, Edson, eu podia fazer uma pergunta muito ousada aqui para você. É possível um mundo sem lixo? É possível um mundo sem lixo. Nós já temos inúmeros processos, inúmeros caminhos, inúmeras possibilidades da gente reduzir cada vez mais a quantidade de resíduos e de lixo e de rejeitos que a gente produz no dia a dia. Alguns materiais, efetivamente, a gente não tem ainda tecnologia, não tem caminhos para serem reciclados, que são justamente os rejeitos, como, por exemplo, cotonetes, lenço de papel, papel higiênico, né? Isso a gente ainda vai continuar produzindo por um longo tempo, porque é muito difícil pensar em como reciclar ou como reaproveitar esses rejeitos, mas a grande maioria dos materiais, minério, petróleo, sílica, que é base de fabricação do vidro, nós já temos processos, já temos caminhos para reciclar ou reaproveitar todos esses materiais. O que está faltando ainda para a gente é um pouco de vontade política, um pouco de investimentos para a gente caminhar na direção certa. Ou seja, deixar de ver o lixo como um lixo e sim como um resíduo sólido e uma matéria-prima, né? E uma oportunidade para muitas pessoas. Com certeza. Edson, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu queria que você falasse se vocês têm algum arroba para a gente seguir aí o movimento do circular, da economia circular. Ah, sim. Desde 2020 a gente tem uma plataforma especialmente dedicada à questão da economia circular. Você pode acessar facilmente aí pela internet, é movimentocircular.io, e lá você vai encontrar semanalmente notícias especialmente preparadas, planos de ensino para professores da educação básica e também do ensino superior, infográficos que podem ser utilizados para dinâmicas dentro das empresas, entre muitos outros materiais que a gente produz aí com muito carinho para todo mundo. Maravilha, Edson. Muito obrigada novamente pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Alexandra. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela sua participação, Edson. E para você que nos assiste, continue com a gente, que agora é a hora daquele giro ambiental pelas curiosidades e notícias ambientais do Brasil e do mundo. Você sabe como pepitas de ouro se formam? Terremotos podem ser a resposta. O ouro se acumula nas rochas de quartzo por um processo químico natural ocasionado pelo estresse geológico das atividades sísmicas. As pepitas de ouro se formam dentro de veios de quartzo, que são rachaduras na rocha preenchidas com fluidos hidrotermais ricos em minerais.
Ao contrário de outros tipos de depósito de ouro, aqueles encontrados no quartzo frequentemente se aglomeram em pepitas de tamanho grande. Segundo um artigo publicado na revista Nature Geoscience, os terremotos fraturam as rochas e formam os fluidos hidrotermais para dentro das veias de quartzo, enchendo-as com ouro dissolvido. Em resposta ao estresse do terremoto, as veias de quartzo geram simultaneamente uma carga elétrica que reage com o ouro, fazendo com que ele precipite e se solidifique. Para testar essa hipótese, os pesquisadores simularam o efeito de um terremoto em cristais de quartzo dentro do laboratório. Eles submergiram os cristais em um líquido contendo ouro e replicaram ondas sísmicas para gerar uma carga piezoelétrica. O experimento confirmou que, sob estresse geológico, o quartzo pode produzir uma tensão elétrica grande o suficiente para fazer com que o ouro se precipite da solução. Mais do que isso, os testes ainda revelaram que o ouro se concentra em pontos específicos, o que tende a ocorrer próximo de grãos pré-existentes do metal. Nesse processo, o ouro passa a agir como uma espécie de eletrodo para as reações posteriores. O metal adota a voltagem gerada pelos cristais de quartzo próximos, o que ajuda a explicar a formação das grandes pepitas. Por que tarântulas são peludas? Cientistas analisaram as funções dos pelos das aranhas através da interação que elas tinham com outros animais, como cobras, sapos e formigas. As tarântulas são aranhas conhecidas por seu corpo peludo, que ajuda a contribuir para sua aura intimidadora. Mas por que, afinal, elas têm tantos pelos? Um novo estudo publicado na revista científica Journal of Natural History aponta que as estruturas têm duas funções. A primeira é dar proteção, algo parecido com os pelos humanos. A outra, menos óbvia, é para ajudá-la a interagir com outros animais, como formigas, sapos e cobras. Para o Grupo Internacional de Pesquisadores que assina o estudo e analisou 63 interações entre tarântulas e anfíbios em 10 países diferentes, a pesquisa inclui relações de espécies do Brasil, Chile, República Dominicana e Filipinas. Apesar de algumas formigas predarem aranhas, certas observações feitas na América do Sul indicaram que, quando os insetos vão em busca de matéria orgânica nos abrigos de tarântulas, elas são ignoradas por eles, tanto as adultas como os filhotes. De acordo com a pesquisa, as tarântulas são peludas para se defender dos ataques das formigas, que entram em suas tocas em busca de restos orgânicos. Nos casos observados em que os insetos tentaram matar as aranhas, seus pelos forneceram proteção. A densa cobertura de pelos no corpo da tarântula torna difícil para as formigas morderem ou ferroarem a aranha. Portanto, a pelagem deve ter evoluído como um mecanismo de defesa. Embora exista um benefício mútuo na relação entre formigas e aranhas, os insetos se alimentam dos restos orgânicos das tocas dos aracnídeos ao mesmo tempo que as limpam. Estudos anteriores defendem a hipótese de que os pelos surgiram para que as tarântulas fossoriais, que vivem em buracos escondidos, pudessem se proteger das formigas violentas. Essa ideia é reforçada pelo fato de que seus ovos também são peludos, evitando mais uma vez a predação e o alcance das formigas. Já as interações de tarântulas com sapos indicam que, quando eles procuravam abrigos em tocas de aranhas, elas protegiam os anfíbios e atacavam invasores como cobras. Nesse mesmo caso, os sapos ignoraram os filhotes das aranhas e se alimentaram das formigas, estabelecendo uma relação de ganha-ganha colaborativa. Morre uma estrela. Novo vídeo da NASA cria um som para o astro que explodiu. A junção de dados do Observatório Chandra e dos telescópios James Webb, Hubble e Spitzer tornou possível sonificar os astros, mesmo em meio a um vácuo do espaço. Em comemoração aos 25 anos do Observatório Chandra, pesquisadores da NASA criaram vídeos de 3 imagens capturadas pelo instrumento, incluindo também os sons desses astros celestes. Embora o vácuo impeça a propagação de ruídos no espaço, a técnica de sonificação pode transformar dados astronômicos em frequências que humanos possam escutar. A sonificação é um processo muito semelhante àquele que as agências espaciais já fazem rotineiramente ao
transformar dados digitais em imagens. Só que, em vez de combinar diferentes comprimentos de ondas emitidos por objetos espaciais e fazer fotos bonitas do espaço, o foco é transformar essas frequências em música, ou pelo menos em um som harmonioso. As imagens são escaneadas por uma espécie de feixe que avança pela foto. A cada momento em que esse feixe passa por um trecho da imagem em que existe algum objeto espacial, como uma estrela, por exemplo, um tipo de som é produzido. Dentre os objetos espaciais sonificados estão a estrela de nêutrons Cassiopeia A 30 Dourados, também conhecida como nebulosa da Tarântula, e a galáxia espiral NGC 6872, restos de uma estrela de nêutrons que explodiu a cerca de 11.000 anos-luz da Terra. A Cassiopeia A foi o primeiro objeto espacial captado pelo Chandra. Por isso, suas imagens tornaram-se uma das mais conhecidas do observatório. Como você pode assistir, a sonificação começa no centro do remanescente estelar e vai se movendo para fora.